Destravo Cast, mais um episódio de algo que eu gosto muito de fazer. E hoje eu estou em Maceió. Muito prazer estar na minha terra, a terra onde eu nasci. Com esse projeto que a gente está estendendo agora, abrindo a Destravo em São Paulo. Estou muito feliz. Mas não deixo o meu berço, não deixo as pessoas que eu conheço. E hoje eu estou tendo o prazer aqui no Destravo Cast receber uma pessoa que eu já conhecia no virtual, nas redes sociais. E agora tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Dr. Rogério Barbosa, bem-vindo ao nosso Destravo. Eu que agradeço, Jaelson, sinceramente. Tem esse projeto, como você já sabe, né, de criar um podcast, mas eu estou aprendendo. Boa. E você é uma das pessoas, assim, vai ser o meu mentor, com certeza. Muito bom. Fico feliz em ouvi-lo. E nós quase que já gravamos um podcast aqui, fizemos, né? Batendo um papo. Nesse momento da gente estar se conhecendo, cara, e é interessante. A gente às vezes vê as pessoas e conhece nas redes sociais, que ali a gente coloca parte do que a gente sabe, tudo, mas pessoalmente é outra coisa, né, doutor Rogério? Isso é verdade. A gente vê a essência, começa a bater aquele papo, conhecer melhor assuntos que nem sempre estão ali divulgados, não é isso? É isso. E eu estou muito contente em aí ouvir a sua história, e tem muita coisa boa que vem por aí. Pelo menos as pessoas até falam comigo o seguinte: professor, que eu dou aula de ortopedia, e até mesmo pessoas que conhecem, os amigos dos meus filhos. Aí chega e fala, depois que começa a conviver comigo, fala, é completamente diferente. Caraca. O senhor tem uma cara de chato, uma cara trancada. Depois Aí quando eu digo, eu gosto de Coldplay. De Coldplay? O que tem? Eu gosto de Coldplay. Então eu gosto dessas músicas recentes também, assim, metal. Boa. Então, qual é o problema? Massa, se você me encontra no jogo do CSA, diga-se de passagem para vocês, que é o maior time que existe em Alagoas. Olha aí. Há controvérsia, mas Há eu controvérsia. também não vou... Tá ouvindo, Felipe? Entendeu? Mas se você me encontrar lá, eu não gosto nem de ir para as cadeiras. Eu vou com a minha filha que está terminando medicina agora, eu vou para arquibancada, porque eu sou torcedor. Que massa, velho. E adoro estar gritando lá. E tem aluno que chega e fala, professor, sou aqui. Eu digo, você queria que eu tivesse como? Onde, se não né? fosse gritando, se não fosse aqui chamando o juiz de palavras bonitas. Então, eu tenho que estar Gostei aqui, dessa. entendeu? Então, é aquilo que eu tenho. Massa. Dentro do centro cirúrgico. Dentro do centro cirúrgico eu não quero Boa. brincadeira. Aí é sala cirúrgica. No máximo, uma música instrumental para que a gente Boa. possa estar concentrado, mas ninguém atendendo o celular. Porque ali o mais importante para mim é o paciente. Então, Que é justamente isso. Estou na aula. A gente dá uma pausa para que a gente possa brincar, tá? Quem é de time, até de novela Boa. a gente fala também, hoje menos, mas fala de filme, para depois Boa. conectar de novo ao assunto. Que massa. Esse cara, minha gente, eu tô vendo que vai ser assim, vamos precisar fazer outros podcasts pra gente ir desvendando cada vez mais aí esse lado multifacetário de atuações, né? Como professor, como médico, como torcedor, como político, ou pelo menos alguém que transitou ou transita também na política, enfim. Estou muito contente de tê-lo aqui no nosso podcast. E eu queria entrar no tema, pra gente aí dissecando aí sobre a ortopedia. Nesse tema, obviamente, que eu vou trazer um pouquinho da sua história. Eu vou querer descobrir aí algumas coisas que, né, ao longo da vida você já andou fazendo. Mas o tema que a gente quer tratar hoje é desmistificando a ortopedia. Ortopedia é uma área muito interessante que, quando você vai conhecendo, você vai vendo que ela é mais profunda. A rigor é tipo que trata somente de alguma fratura e tal, mas não é bem isso. A minha primeira pergunta, por que você escolheu, na sua vida, fazer ortopedia? Na realidade, tem uma história para isso. Eu entrei na faculdade querendo fazer cardiologia. Caramba. Por quê? Porque o meu pai, ele era cardiopata, tinha doença de Chagas, e eu, né, ainda adulto jovem, queria estudar cardiologia para que eu pudesse tratar do meu pai. Sendo que, quando eu comecei a acompanhar desde o primeiro ano, a estudar eletro, aquelas coisas todinhas. Quando chegou entre o primeiro e o segundo ano, meu pai veio a falecer. Caramba. E a gente tinha todo um sonho, que ele era carpinteiro, ele lutou pra caramba, assim, para que eu fosse médico, que era isso que eu queria, para comprar um Fusca e sair comendo lagosta. Então, foi o primeiro baque que eu tive na minha vida mesmo, foi meu pai morreu, eu digo, e agora? Como é que eu vou comprar o Fusca para comer lagosta? O que é que eu vou fazer? Então, isso aconteceu no final de ano. Lá para trás. E quando foi no carnaval, meu irmão toma uma cachaça toda, é atropelado lá em Paripueira. Caramba. E eu estava dando plantão como acadêmico e quando eu chego em casa, minha mãe fala, teu irmão foi acidentado, tu tem que ir pro HGE, né? O antigo HGE, né? O pronto-socorro. E aí eu corro para lá.
Quando eu chego como acadêmico, eu olho para a perna dele toda esmagada. Aí eu olho assim e digo, pô, vai ter que amputar, vai ter que cortar isso aí. Aí Caramba. conheci o Dr. Arnóbio, que era R3 na época. Ele falou, você é acadêmico? Tem coragem de entrar comigo aqui? Eu digo, tem agora. Aí a gente entrou, colocou um fixador externo, levamos eles para o Hospital do Açúcar, antigo Hospital do Açúcar. O Dr. Adailton Reis começou a tratá-lo e depois de alguns meses ele começou a andar. Olha e aí só. o Arnóbio pegou e fez, tu quer não vir acompanhar aqui, dia de quarta, as nossas reuniões, que é o massacre dos residentes, né? Se reúne todos os ortopedistas e começa a fazer pergunta capciosa aos residentes sobre os assuntos, né? Que massa. Para que ele dizer, você não está estudando não, filho? Vai por aí, viu? Isso é o mínimo. Boa. Aí quando foi depois, eu disse, caraca, vou fazer ortopedia. Por quê? Porque eu gosto de ver resultado. Meu pai, eu sei que não foi culpa de ninguém. Tá. Mas eu fiquei, o último dia então, foi aquele, não tenho o que fazer, viu, Rogério? Vai morrer, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Na UTI, vai morrer, morreu. Isso aí eu sei. Mas aí fiquei decepcionado. Eu olhei assim e disse, não, eu quero fazer outra coisa. Aí foi ortopedia. Aí eu comecei a ir para as reuniões. Aí o que foi que aconteceu? Quando eu estava indo para as reuniões, conheci o Dr. Márcio Roberto à época, que ele era simplesmente o médico do maior time de Alagoas. Aí ele chega para mim e fala, ô menino, tu quer ir me ajudar lá no CNCA? Aí eu, oi? Caraca. Vou agora. Aí pronto, aí eu comecei a ir para o CNCA tomar conta da base. E aí eu fui com o Dr. Márcio Roberto. E aí a minha vida começa, eu digo, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero. É a ortopedia que Cara, eu vejo que resultado. história bonita, velho. Sinceramente. Todo mundo, né, tem nas suas decisões alguma coisa, algo que fundamente. E a tua fundamentação eu percebo que tem uma vertente muito forte de família. Doutor Rogério é um homem de família? Sim. Para mim, a família, ela é tudo. Porque até quando a gente pensa na sociedade, a família ela é uma célula. Então vamos comparar como se fosse a sociedade um corpo. Tá. O corpo ele é feito de muitos órgãos, né? E esses órgãos vão formar o sistema. Então, na realidade, o que é a família? A família é uma célula. Se eu tenho uma célula doente, depois aquele órgão vai ficar doente, e depois o corpo vai ficar doente também. Sempre começa na célula. Então, quando a gente começa a destruir a família, tá? Destrói a família, depois você vai destruindo aquele bairro, aquela comunidade pequena, depois vai algo maior, e depois se encontra a sociedade do jeito que a gente está. Imagina. Isso é muito interessante porque ainda, né, a sociedade, como você acabou de dizer a última frase, como está? Muita gente não tem pensado nisso e o prejuízo é muito grande. E essa sua decisão na ortopedia tem feito você vir evoluindo. A tua primeira experiência como ortopedista, além dessa, né, de ter, ainda sem ter decidido ser ortopedista, o seu irmão. Depois dessa aí, qual uma outra que te marcou a tua história? A que marcou muito foi que eu estava no CNCA e eu queria fazer traumatologia desportiva. E aí a gente foi. Eu cheguei ainda aí para São Paulo, fiz vídeo, de vez em quando eu fico em casa olhando meu certificado, porque na realidade eu queria fazer algo tratando com jogadores, e não vou mentir para você não, entendeu? Algo que desse dinheiro, que desse aquele negócio assim, quero operar tudo isso, não vou fazer isso. Na volta, depois que eu vi um curso de artroscopia, comecei a acompanhar até alguns dos colegas aqui que é muito famoso, Maceió, e aí eu fui lá no Hospital do Açúcar. E aí encontro uma mãe chorando. Estava lá, debaixo de uma árvore, uma mãe chorando com a criancinha. Na minha cabeça, eu pensava que ela estava pensando que ela estava com fome, alguma coisa desse tipo. Aí me aproximei. Quando me aproximei, eu digo, eu posso lhe ajudar, senhora? Aí ela começou a chorar, né? Aí eu, o que foi, dia? Pode falar. Ela disse, não, porque minha filha vai ficar aleijada. Eu digo, aleijada? Por que ela vai ficar aleijada? Caramba! Porque ela tem os pés tortos e não vai ter mais tratamento pelo SUS de pés tortos. Então, devido à minha vida, meu pai é carpinteiro, minha mãe é costureira, eu fui adotado, aí aquele negócio sempre foi assim, bateu, foi, pá, caraca, uma espada transpassou assim, eu peguei e disse, acabou tudo. Aí eu fui lá, falei com um colega que estava, não vai não tratar mais, não vai não. Então eu carreguei para mim de tratar essas crianças. E aí a gente foi tratando essas crianças primeiro começou na grande universidade que deu o apoio a gente a tratar, né? E depois, até hoje, se eu não me engano, vai fazer 20, eu vou contar direitinho, porque está 20 e 25 anos que eu quero fazer um evento esse ano, justamente por isso. 20 a 25 anos tratando de pé torto no estado de Alagoas. Que e hoje, velho. a gente é responsável pelos 102 municípios para tratar essas crianças. E o meu sonho ainda é criar um núcleo de assistência ao pé torto, onde você dê para a família o meio, né, dê o início, o meio e o fim.
que é o uso da órtese até os 4 anos de idade. E aí, o maior preço, aí é que eu digo a você, não existe dinheiro. Quando você vê uma criança andando com os pezinhos normais, então você olha assim e diz, valeu a pena fazer medicina. Caramba, fiquei curioso. E essa criança que você encontrou, filho dessa mulher, você adotou, e assim, no sentido de cuidar, e o resultado? Graças a Deus, foi bom. Positivo. E aí a gente começou a tratar. Aí, só que, devido a isso, né, eu deixei aquele outro lado. Porque eu tinha que me dedicar. Então eu aprendi, eu tive que aprender uma técnica, que é a técnica do Ponseti, que é para o tratamento, colocar gesso, tudo direitinho. E aí eu fiquei só me dedicando a isso. Né? E como eu gosto de dar aula também, ficava me dedicando às crianças com os pés tortos e dando as minhas aulas, que é uma coisa que eu sou apaixonado, é da aula. Que maravilha. Você vê, a gente quando... Não vou dizer como alguns amigos dos seus filhos, né? Que, você tá aqui na torcida, na arquibancada, e você gosta de Coldplay e tal, e assim, meio que estranho, né? Não vou chegar a tanto, mas quando eu vi, achei que você também, assim, tivesse, digamos, fosse mais pro lado do tímido, então que, cara, tu tem conteúdo pra caramba, o teu trabalho, ele precisa ser levado adiante, entendeu? Isso aí eu já percebi. Quem vê cara não vê coração, às vezes, né? A pessoa, né, tem um histórico como esse, mas tudo para mim tá dentro da origem das coisas, né? Então, se a sua história, parte dela se assemelha à minha, pelo menos a origem, naquela coisa. Meu pai cortador de cana, minha mãe uma doméstica, enfim. Também vim dessa ideia de que precisava subverter minha história de vida e, a partir disso, também ajudar as pessoas, né? E no meu caso, hoje, usando a comunicação, e o seu usando a medicina e agora também a comunicação. Né? Que como professor já usa, né? Porque está ali. Hoje se fala muito, fulano é influencer, ciclano não é influencer. Cara, essa palavra está muito usada agora, mas sempre existiu. Por exemplo, um professor, um grande influencer. Você na sala de aula ali, você está comunicando. A ideia de dar aula, como começou? Como foi sua primeira aula? Pronto. Também tem uma história. Boa. Quando eu estava na ortopedia, e aí eu tinha um mestre, que é o doutor Adailton Reis, né, e ele pegou e fez, quer aprender? Dê aula. É verdade. Aí oi? Não, se você quer aprender o assunto, você vai dar aula. E seja um bom professor. Para você ser um bom professor, primeiro você vai ter que estudar. Perfeito. Então você estuda para você e depois você vai estudar para ser um facilitador dos outros. Caramba. Então com isso você está aprendendo. Então, eu exerço a minha profissão lá no consultório. Sim. Tá? E aí, quais são as patologias que chegam para mim? Tendinite, epicondilite, tá? Esses processos inflamatórios. E eu dou aula de quê? Disso. Então, fica mais fácil para mim. Teoricamente, todo médico, e é um assunto que a gente tem que abordar, a gente vê, na realidade, o perfil médico. Todo mundo pensa, médico é rico, médico é aquilo. Mas ninguém sabe, na realidade, o que o médico passa. E às vezes também a culpa é nossa, médica, a gente cria uma barreira, entendeu? De dizer que é aquele cara que a gente às vezes compra um carrão do ano e tá lá o carnê. E tome plantão para pagar aquele carnê. Tá certo? E toma um procedimento. Depois está doente. Depois está ansioso, está com Mas depressão. será que é o nome que é isso. dado? Porque todo médico tem cara de rico. O seu caso mesmo, tem cara de rico. Por que é que essa cara... Rapaz, porque eu sou rico das bênçãos de Deus. Porque desde que eu nasci, tá? Você foi deixado numa maternidade, você sobrevive, você foi morar numa casa de taipa e onde só meu pai e minha mãe dizia, estude que você vai conseguir. Que o resto tudo dizia que eu não ia entrar na medicina. Caraca. E eu entrei. Depois disse, não vai ser ortopedista. Eu fui para São Paulo, fiz a prova, passei. Então, na realidade... Tem que ter cara de rico. Eu sou abençoado. Amém. E aí eu sempre digo o seguinte também, sabe? Teve uma parte de gestão. Tá. O pessoal foi fazer um piquete lá na porta do hospital, quando eu era diretor, tudo, não sei de quê, e eu nunca gostei. Se é um cara que gosta de uma boa discussão, sou eu. Tá. Então eu cheguei lá, e a melhor coisa que eu ouvi foi quando uma pessoa do sindicato pegou e disse, olha aí o diretor, filho de papai, tá certo? Todo não sei o que tem pra cá, vai dizer o que pra gente? Aí eu olhei assim, aí me aproximei, deixei falando, digo, eu posso pegar agora e falar? Posso. Primeiro, tá? Agradeço muito por você me chamar filho de papai, realmente eu sou. E aí eu contei a verdade, porque eu não tenho esse negócio de medo, nem... não sei, minhas palavras, não. Eu disse, vamos lá. Você morou em Carra de Taipa, você pegou areia lá no... Você alcançou o riacho
Reginaldo, quando ele funcionava e pegou areia lá para fazer sua casa? Não. Você já foi dormir na calçada do edifício Breda para pegar uma consulta pelo INAMPES? Caraca. Não. Você me conhece já dessa história. Eu tava nessa fila, viu? Tava dormindo lá também. Pronto. Cara, você falando aí... Aí, você já foi pegar sururu, e aí até brinca comigo que eu sou azulino porque ia pegar sururu lá no Bebedouro, né? Mesmo morando na Pitanguinha. Aí ela ficou assim, né? Digo, filha, você quando fez... eu, no meu caso, quando eu fiz medicina, eu pegava o ônibus 5h30 da manhã, lotado. Eustáquio Gomes via o FAO, ia pendurado na porta, que naquela época podia ir pendurado na porta, só com a bolsinha nas costas, e chegava lá e o meu almoço era pipoca. Me desculpe até vocês assim, mas eu vou citar porque para mim ela tem um significado, que é a pipoca box. Tá boa, certo? Eu também. Porque meu irmão, come muito esse pipoca box. Eu sou da época da Gravatar também, viu? Da Tinha Gravatar também, lembra? E aí botava naqueles carrinhos ali, ligava uma lâmpada para ela ficar meio que quente, né? E juntava a manteiguinha ali. Então, aquele ali, por muitos anos, foi o meu almoço. Tá? O meu almoço era pipoca box, água, lá na biblioteca da UFAL. E aí eu descia, subsolo, e ia estudar. Então, enquanto meus colegas, todo mundo tinha centenário, ele saía, ia para algum canto, não sei de quê. Como eu não tinha, eu pegava e ia para a biblioteca. E isso ajudou. Né? E à noite eu ainda ia dar aula. Saía da UFAL, vinha andando até a antiga rodoviária, polícia rodoviária, e ali eu pegava ônibus, que era o Benedito Bentes Via Expressa. E ia dar aula lá no colégio Jorge Assunção. Caraca. Então foi um dos primeiros a dar aula ali. Eu era acadêmico de medicina e à noite ia para lá. Até a diretora, que Deus tenha, que depois foi minha paciente também, ela descobriu. E aí ela começou a levar um lanchezinho para que eu pudesse fazer da tarde para a noite lá. Então, quando você vê um retrato, aí eu disse isso lá, eu digo, você me vê um retrato assim, aí você pensa que eu sou, porque é doutor, mas você não sabe o que eu tive que lutar para chegar até aqui. Então, tá na hora de, quando você for fazer qualquer coisa, você estudar a pessoa um pouquinho, entendeu? E respeitar as pessoas, porque você não sabe da história dessa pessoa. E aí eu quero mandar um recado àquelas pessoas que se sentem, que tem sonho, que tem vontade, mas que fica se vitimando. Eu não posso, é isso. Não. Acaba com isso. Acaba de botar a culpa nos outros. Se você quer, corra atrás. E aí eu digo até disso, eu não tenho muita pena não, viu? Tá sofrendo porque... Não, filho, é isso mesmo. Eu sofri. Eu comi pirão de ovo muito tempo. Cara, que massa. Hoje eu não sei o que é isso. Hoje meus filhos não sabem o que é isso. E é um outro assunto depois que eu quero falar também, porque até tem esse negócio das cotas hoje em dia. E aí eu lutei que só a beleza. Pra quê? Pra que os meus filhos fossem estudar no grande colégio que tem aqui. Por quê? Porque eu estudava no CEPA, jogava bola no CEPA, ia participar do GEAL e ia enfrentar o time dessa escola. E eles ficavam humilhando a gente. Eu digo, um dia meus filhos vão estudar aqui. E hoje, diga você que todos estudaram lá. E os meus netos estão lá também. Então isso é sinônimo de vitória. Para mim é. Sim. Você conseguiu o objetivo. E aí vem, do nada, cotas. Aí os meus filhos agora não têm direito a aquelas vagas de negócio do concurso. Do porquê? Porque está estudando no colégio. Onde, na realidade, a gente devia ir mais a fundo por isso. Sim. Por quê? Por que você tem cotas para você entrar na universidade? Porque o ensino público não presta. Ok, então por que a gente não vai deixar essas cotas aqui por 10 anos e melhorar o ensino público? Isso é utopia. Utopia? Ou você não quer fazer e usa a palavra utopia? Caraca. Então é justamente isso que a gente tem que parar para pensar nas coisas. Então vem tudo aquilo, muito fácil, você pega e absorve. Mas eu acho que está na hora da gente, né, ser humano, parar um pouquinho e dizer, peraí, por que estão me dando isso? E eu aprendi com meu pai. Meu pai disse, não aceite esmola, não aceite nada de ninguém. Se alguém vai te dar alguma coisa, vai te dar um biscoito, você se diga, ok, eu vou pegar um biscoito. Tem um jardim para eu limpar, tem alguma coisa para eu limpar, porque depois essa pessoa não vai dizer que te deu. Não, você não me deu, você pagou o meu trabalho. Perfeito. Então é isso que eu acredito até hoje. Cara, que massa, velho. E essa visão aí, boa parte dela se assemelha muito com o que eu penso. Fiquei até curioso. Eu estudei no CEPA também, eu estudei no Moreira e Silva. Tu estudasse em qual? Eu fiz um tour. Maria José Loureiro, Eu comecei no Vitorino. Vitorino. Depois Vitorino fui para Dom Pedro.
Dom Pedro II, aquele ali. Sim. Depois eu fui para o Maria Zé Loureiro, lá Sim, o primeiro, conheço, o primeiro. e terminei lá no final, no Afranilagem. Afranilagem. No Afranilagem. Que resenha. Eu também, cara. Interessante, né? Outro dia eu gravei com um empresário, que ele tá muito bem sucedido hoje, inclusive na Europa, e ele tem essa história parecida. De repente, nós três se encontrava ali nas passagens, não se sabe, né? Porque na época... E tinha o Costinha. Tu comeu o cachorro quente do Costinha também? Cachorro quente do Costinha. Essa foi boa. Eu maiava no ônibus, pegava o passe e trocava no Costinha. Por quê? Papai liso mesmo só me dava o passe. E era tipo assim, tantos dias de aula, tantos passes. Era o dia de voltar, acabou. E aí era na Pipoca Box, ou então, no caso, quando eu maiava, pegava o passaporte do Costinha. E aí? Doutor Rogério, que papo legal. Eu sabia que ia ser bom, mas está muito melhor que o que eu pensei. Voltando um pouquinho aqui para a medicina em si, a gente disse aqui, desmistificando a ortopedia. Se você fosse comparar de quando você começou fazendo seus procedimentos, enfim, atuando, né, o seu trabalho como médico ortopedista, para hoje, mudou muita coisa? Mudou. A tecnologia avançou muito, novas descobertas, e é aquilo que eu falo, um verdadeiro médico, ele nunca pode parar. Ele nunca pode ter aquela mente fechada, porque a cada dia você tem uma novidade. E aí você tem que estar aberto. Então é aquela velha história. Antigamente, vou citar como exemplo, até hoje não está comprovado cientificamente que a viscossuplementação é trabalho 1A, que é aquele ácido hialurônico que faz a infiltração. Então, aquilo sempre dizia, não, isso aí não funciona não. Por que não funciona? Porque não tem um trabalho 1A. Então, aquela parte só da medicina baseada em evidência. E, realmente, hoje é off-label. Só que hoje eu já uso. Por quê? Porque tem alguns pacientes, em especial a minha mãe, que tem 82 anos, ela fez uso e ela melhorou. A qualidade de vida dela melhorou. Então, há procedimentos que a gente pode não curar a patologia, mas a gente pode oferecer uma melhor qualidade de vida ao paciente. Viver sem dor. Isso faz toda a diferença. Que maravilha, cara. Então a tecnologia fez, né, a diferença. Existe ainda algo que ocorra com um ser humano, com uma pessoa, que a ortopedia está limitada, não consegue resolver? Na realidade, o que a gente tem hoje em dia é o sistema. Então, o que é que você chega hoje e para e fala, por que é que eu não posso fazer isso? É porque normalmente você não tem todo aquele aparato para que você possa fazer. Hoje em dia, você pode pegar uma criança com paralisia cerebral, vai depender do tipo, tá? Você tratar as deformidades de membros inferiores, pé torto, e depois você colocar uma órtese que vai da região cervical até as pernas. Tudo bem que vai parecer aquele homem de ferro, mas você pode colocar. E depois você coloca o andador porque elas têm as mãos, a musculatura da mão está boa. Então, aí eu pergunto, o que é melhor? É estar andando com andador, tá? Com certa limitação, tudo bem? Ou é estar numa cadeira de roda? E aí vem sempre a pergunta. Tá? Você tem? O que é que você pode fazer? Então, lógico que a ortopedia, assim como as outras especialidades, vai ter muito que andar ainda, entendeu? Entendi. Porque a cada dia vai chegar coisas novas. Alagoas é um grande centro ou existem algumas limitações? Tem algum procedimento que o alagoano ou o marcelense tenha que sair daqui para fazer ou o Maceió tem tudo? Não vou dizer a você que tem 100% tudo, mas hoje está muito mais avançado do que, vou citar assim, há 10 anos atrás. Sem falar que eu assumi recentemente a vice-presidência da SBOT regional, né? Ou seja, do estado de Alagoas. Sou vice-presidente. Só que, qual é o intuito da gente? É unir, porque o que tem para crescer vai depender da união dos ortopedistas, que pela SBOT, que é a Sociedade Brasileira, está em torno de 120, mais ou menos, 119, 121, é por aí. Então, aqui. E aí você vai ver, cirurgião de pé, nós temos grandes nomes que são reconhecidos a nível nacional. Cirurgião de joelho, a gente tem grandes nomes que é reconhecido não só nacional, como internacional. Então, se você for olhar as subespecialidades, Alagoas tem tudo. Que massa. Agora, o que é que falta, na realidade? É uma estrutura física. São condições de trabalhos melhores para que você possa desenvolver. Que lá fora o pessoal consegue com a maior facilidade do que a gente aqui em Alagoas. Aconteceu comigo um episódio, eu vou lhe fazer a pergunta aqui agora, que ainda hoje tem essa interrogação na minha cabeça. Eu
tinha uma dor no menisco lateral, no joelho, né? E doía, mas doía mesmo, assim, pra caramba e tal. Aí eu sempre fui muito medroso. Falar em cirurgia, eu morria de medo. Aí fui para um médico, eu não quero nem citar o nome dele aqui, até porque eu não acho que não é interessante, para não haver má interpretação. E, por sinal, ele é um bom médico, um cara conhecido aqui e de um nome muito bom, e eu tenho um respeito muito grande por ele. Mas aconteceu o seguinte, eu fui, ele pediu radiografia e tal, e quando ele analisou, ele disse, tem que fazer uma cirurgia aí para fazer uma correção no menisco lateral. Eu lembro dessa palavra, que eu não sei nem onde é, nem como é, mas só sei que eu lembro dessa palavra, do joelho. E estava tudo certo. Marquei a cirurgia para tal dia, tal hora. E eu fiquei... Nunca tinha feito uma cirurgia na minha vida. Preocupado. Caramba, vou fazer essa cirurgia e tal. Com um dia antes. Exatamente um dia, eu estava no escritório. Aí o telefone toca. Aí era a secretária dele. Ela disse, ô Jaelson, pois não. Ela disse, olha, aqui é a secretária do doutor fulano. E eu estou te ligando porque ele vai precisar fazer uma viagem e amanhã a gente vai precisar adiar a tua cirurgia. Sabe aquele alívio? Que eu já estava morrendo de mim assim, que massa. Eu não achei ruim. Pelo contrário, achei bom. Eu disse, não, tudo bem e tal. Ela disse, pronto, já vamos marcar a data na próxima, porque ele vai passar uma semana, tantos dias, ele volta e tal. Aí eu disse, não, fazer o seguinte, deixa eu ver minha agenda. Aí eu tenho a agenda no meio, que é para dar uma pedalada. Eu disse, caramba, vou ver a agenda. E não marquei. E fiquei adiando. Resumo da ópera, eu fiquei 100% bom. A dor sumiu, eu nunca mais tive, voltei a correr e tudo, e não fiz a cirurgia. Outro dia eu encontrei com ele no voo, ele sentou ao meu lado, e eu não quis fazer a pergunta assim, mas falei com ele. Ele até lembrou de mim, e ele disse, cadê você? Eu disse, não, eu vou voltar, e não quis. Não achei conveniente ficar fazendo abordagens mais profundas, e falamos de outras coisas, amenidades, mas aconteceu isso. Não precisei fazer a cirurgia. Aí eu fiquei, caramba, será que não era para eu fazer mesmo? Eu não tinha nenhum problema, aí eu ia fazer a cirurgia sem precisão. Será? Assim, fui curado, né? Esse negócio com o tempo passa, enfim. A minha pergunta é, na sua experiência, o que pode ter acontecido? Então vamos lá. Existe, na realidade, isso não é nem aqui também, nos Estados Unidos. Existe, assim, dentro da própria medicina, tem uma parte que é mais agressiva. A agressiva, que eu digo, é mais cirúrgica. E tem outra que é mais conservadora. Tá. Quando eu digo o seguinte, toda pessoa que chega para mim, se eu for analisar, a primeira pergunta eu faço. Eu já olho lá, qual é a tua idade? Qual é a tua profissão? É jogador profissional? A gente já vai ter que tomar uma outra medida. Tá, como hoje. Hoje eu consultei dois adolescentes, né, que fazem parte da seleção de handebol e de vôlei. A outra. Então, essa conduta, por quê? Porque ela, querendo ou não, mesmo sendo adolescente, né, elas são profissionais. Sim. Então, é um tipo. Uma outra é o seguinte, eu tenho essa lesão de menisco. Tá, eu tenho a lesão meniscal. E aí? Eu não sou jogador profissional. Uma lesão meniscal dá para você andar em linha reta e daqui até o Japão, se tiver uma ponte. Tá? E você chega. O que você não pode ter vai ser movimentos rotacionais. Por quê? Sabe-se que aquela lesão vai criar uma fibrose. Tá? E você não vai usar muito aquele joelho como um profissional, dá para você tratar conservador. Então, dá para você fazer 3 meses aí de fisioterapia, tá? Uma boa fisioterapia, que é difícil também você encontrar. O sistema também é bruto, tá? Para que você possa encontrar tudo isso. E aí, dependendo das suas atividades, vai criar uma fibrose. Depois dessa fibrose, você começa a fazer a fisioterapia, academia, e você vai desenvolver. Talvez se você fosse um jogador de vôlei, um jogador de futebol profissional, talvez tenha que operar. Porque também tem o seguinte, existe lesão que são cirúrgicas e existe lesão que não são cirúrgicas. Porque o menisco você tem uma parte mais periférica vermelha e outra branca. Ou seja, tem vaso ou não tem vaso. Se você tem uma lesão naquela área vermelha que é mais externa do menisco, ou seja, é justamente onde chega sangue, então vai cicatrizar, uma pequena lesão ali dá para você tratar conservador. Se é uma radial na parte branca, mais interna do menisco, que é o amortecedor que fica entre o fêmur e a tíbia, então você já vai ter que estudar qual é a personalidade daquela lesão. Caramba. Porque ela pode bloquear até o joelho. Então fica difícil dizer assim a você, vai, não vai. Além disso, tem esse viés. Tem gente que chega e fala, calma, vamos tratar conservador. E tem gente que olha assim e diz, não, vamos logo ser mais agressivo. Se você for nos Estados Unidos, você tem 2 áreas, principalmente na área de coluna. Uma parte onde você tem o maior desenvolvimento das indústrias ali,
eles operam muito coluna. Em uma outra área dos Estados Unidos, eles são mais conservadores. Interessante. Então, você sempre vai ficar nessa gangorra. Aqui em Alagoas, acho que em qualquer lugar do mundo tem também essas correntes, né? Tem. Eu levei uma queda quando eu era muito jovem e eu desloquei o ombro. Aí eu tinha que passar 30 dias com ele imobilizado, porque rompeu mesmo. Rompeu que eu precisei ir para o hospital e foi o maior trabalho. Encaixaram isso aqui. E aí o médico disse, passa 30 dias com ele imobilizado, que é para ele cicatrizar ali a cartilagem dentro do... Foi mais ou menos isso que eu entendi. E eu, desobediente, naquela ocasião, com 2 dias eu tirei tudo, fui dirigir e me mandei. Eu fiz assim, achei que ele estava bom. E meses depois ele caiu. Quando ele caiu foi a maior dor, caiu 5 vezes. Aí tem umas histórias macabras dessas quedas, mas não é o caso aqui agora que eu vou contar. Mas o que eu quero contar é a questão do conservador e o não conservador. O primeiro médico que eu fui, depois que ele caiu a primeira vez, o médico disse logo, fazer cirurgia. Aí, tarará. E eu também, resistente à cirurgia, como sempre, não nasci, né? As mulheres são mais corajosas, né? Aguenta mais. Aí eu fugi da cirurgia, fui para outro médico, fui para 3. Ao segundo disse cirurgia. Eu disse, caramba, eu quero ouvir um cara que diga que não precise. Aí fui atrás de um, doutor fulano, esqueço o nome dele agora. Quando eu fui secretário de saúde, até ele é do município, eu tive com ele algumas vezes. Esse foi o que disse, não precisa fazer. Você vai fazer uma musculação aplicada para fortalecer esse músculo e parará e pediria. Esse cara tratou de paraquedista, que teve esse problema e não precisou fazer cirurgia. E eu gostei tanto, que quando você quer ouvir uma coisa, você meio que fica procurando, né? Aquilo que lhe agrade, né? Por isso que tem gente que procura tantas igrejas, né? A igreja que ofereceu uma salvação melhor. A pessoa se adapta. Se adapta. E esse médico, eu achei ele um gênio, porque não precisei fazer, também não fiz. Aí fiquei bom. Eu tenho um cuidado ainda, por exemplo, natação, movimentos que eu faço a rotação total, eu evito. Mas também caiu 5 vezes e não caiu mais. Isso faz aí uns 25 anos. Então vamos lá, Gelson. Isso aí é científico, medicina baseada em evidência. Quando você luxa, e até eu não gosto, quando pensa, foi uma luxaçãozinha. Você sabe o que é luxação? É perda de contato entre 2 superfícies. Não pode serzinha, né? Então, quando você faz isso, você rompe ligamento, você rompe cápsula, às vezes tendões. Então, é uma lesão séria. E, normalmente, quando você tem isso, passa de 21, vamos lá, para ombro, que é a glenohumeral, você passa de 21 a 30 dias ele imobilizado para cicatrizar. E depois, até com 21 dias, começa a fazer. Não ter ficado. Não ter ficado. E aí, possivelmente, não tem como a gente saber, essa é a causa. E o que é que fala a literatura? A partir do momento que você tem 3 ou mais episódios de luxação, tem uma indicação para procedimento cirúrgico. Então, desse caso específico, sim, eu sou mais firme em dizer que era para fazer a cirurgia. Perfeito. Agora, é aquilo que eu sempre digo. O que é que você faz? O que é que você desenvolve? Aí a gente tem que pensar, tá? Na fisiopatologia. Aí tem que pensar na anatomia. Peraí, ok. Quem são os estabilizadores primários? São os ligamentos e a cápsula. Ou seja, foi esses que romperam. Ok. E quem são os estabilizadores secundários da articulação? A musculatura. Ah, é? Então vamos fazer um fortalecimento muscular específico para essa articulação? Por quê? Porque se você fortalece, eles são estabilizadores secundários. E dependendo da tua atividade diária, dá para você conviver com isso aí eternamente. Que bom. Doutor, eu lhe contrataria. Eu hoje eu não estou precisando, né, tanto não, mas assim, na hora que eu precisar de um ortopedista, você já tem. E só para te dizer o seguinte, hoje em dia eu gosto muito de uma coisa. Quem toma a decisão não sou eu. Quem toma a decisão é o paciente. Gostei. Tá? Você tem que dizer também, tecnicamente... Mas tem hora que não consegue, né, doutor? Não, mas não tem. Só se for uma urgência. Uma urgência, uma fratura exposta, alguma coisa eu tenho no hospital, então ali não. Entendi. Ali eu tenho que relatar o que está acontecendo e às vezes tem que amputar. Ah, você quer amputar? Ninguém vai querer amputar. Mas tem hora que tem que Mas ser. tem hora que, numa urgência, na emergência, você tem que chegar, tem que salvar a vida do paciente. E para salvar a vida do paciente, você às vezes tem que amputar uma perna. Então, que vai a perna e fica o corpo. Agora, o que eu gostaria muito de dizer a você é o seguinte. A gente tem que colocar na cabeça, o médico tem que conectar com o paciente. Ela tem que olhar nos olhos e dizer, tecnicamente, a tua patologia é isso, isso e isso que tem que ser feito. Você está disposto? Então, chega para mim, paciente com dor na coluna, que tem hérnia de disco. E aí eu olho para ele, ele está com sobrepeso.
o abdômen, né, a medida abdominal, maior do que 102, 103. Uma Então, protuberância abdominal. Não vai adiantar passar remédio. Esse cara vai ficar viciado. Você vai passar remédio. Mas por quê? Porque a causa está lá. É o sobrepeso. Entendi. E aí você tem que ter cautela e dizer o seguinte, ó, eu vou passar remédio para essa tua dor. Mas tu tá doutor, vai melhorar, né? Vai melhorar, mas vai voltar. Por quê? Você tem que fazer uma mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida você tá acima do peso. Então, se você não fizer isso, essa dor vai piorar. Então, não adianta. Então, você pensa, você é que vai decidir. Eu vou passar a medicação. Mas se você quer melhorar dessa dor realmente, a gente vai ter que falar aqui sobre mudança de estilo de vida, sobre atividade física, sobre alimentação. Não adianta você querer ficar boa de uma patologia sem tratar a causa. Boa. Então, é esse, sabe? Às vezes a gente tem que trocar de óculos, porque às vezes a gente só vê isso. Perfeito. Esse paciente tem dor da coluna, tem uma discopatia. Tá, todo mundo vai ter uma discopatia, que é um desgaste, é fisiológico. Agora, por que um tem e não dói e o outro tem? E tá doendo muito. Aí você vai chegar e vai dizer, vai olhar. O que é que um faz? O que é que o outro faz? Boa. Essa sua visão é muito boa. Ela é bem holística. Então, assim, você não vai se referir só à causa em si. Você tá vendo todo, né? E assim, desculpa atrapalhar, Nada, mas tranquilo. tem o seguinte. Eu tenho algumas provas disso. Muita gente questiona. Eu trato o pé torto, que é só um pezinho que é bem, bem torto mesmo, né? Que tem 4 deformidades. E paralisia cerebral, cadeirante. E aí o pessoal chega e fala, Rogério, se ele é cadeirante, por que tu vai tratar? Aí eu até digo, porque eu sou apenas médico. Eu vi a musculatura dele todinha aqui. Gostei. Vi a musculatura dele, vi que ele tem movimento. Conversei com a fisioterapeuta, ela disse que queria botar ele em posição ortostática, que é de pé, para sair dessa cadeira. Mas só que com os pezinhos tortos e alteração provocada pela paralisia cerebral, ele não vai. Sim. Então vamos o seguinte, vamos dar essa qualidade de vida. Eu não vou pensar aqui em ele andar, vou pensar em dar qualidade de vida. Ok, a gente tratou essa criança, tá? Hoje é adolescente. Esse rapaz simplesmente, a gente tratou dele, e aí não fui eu. Foi a fisioterapia, trabalhou bastante em cima dele. Sim. Esse rapaz não só deixou de estar na cadeira de rodas, como hoje ele é atleta paralímpico. Ele participa, Caramba. ele corre, dentro das limitações dele. Caramba. Aí eu digo a você, toda vez eu falo isso para os alunos, quando ele volta, ou então para os residentes que me acompanham. A gente é simplesmente médico, nós não somos deuses. E o que aconteceu ali foi mais uma lapada que a gente leva. Tá. A gente corrigiu apenas o pezinho, mas a ação, pode ter certeza que foi a mão de Deus que fez com que aquele menino. Então a gente não sabe. Você tá com câncer, vai morrer. Eu já vi várias pessoas, vai morrer daqui a não sei quantos dias. O cara passa anos. Tem outros que, isso aqui é besteira, vai passar anos. Passa dias. O que a gente tem que fazer é o que é tecnicamente possível naquele momento. É acompanhar. Deixar essa de dizer que médico é... Não, médico não é nada, cara. Médico é uma profissão como outra qualquer. Tá? Só é diferenciada. Por que é diferenciada? Diferenciada não significa que é melhor, não. Diferenciada porque lida com a vida humana. E quando você trata com a vida humana, você não está tratando só com a vida daquele paciente. Ali tem filho, tem esposa ou esposo, tem pai, tem mãe. Então você tem que englobar tudo isso antes de você chegar e falar alguma coisa. Que maravilha, cara. A segurança com que você passa é impressionante, muito boa. Doutor Rogério Barbosa, acredita em milagre? Eu? Sim. Eu sou cristão, tá? Sou católico apostólico romano, tá? Sou devoto e consagrado a Nossa Senhora. E aí, mais uma coisa, quando pergunta, por que isso? Sabe por que isso? Porque eu, como eu já disse, fui deixado numa maternidade por uma família de classe média alta que não queria que a senhora que me teve, que engravidou de mim, tá, voltasse em 1969 para casa, já que ele não quis assumir. Então não assumiram. Quem me pegou foi minha mãe Cícera, costureira, e meu pai Amabílio, como eu estava falando aqui, carpinteiro. A minha mãe Cícera, a primeira coisa que ela me fez foi levar para uma igreja católica, lá da Pitanguinha, Nossa Senhora das Graças, e ela simplesmente me entregou a mãe. Boa. A mãe que eu digo é Nossa Senhora. Certo. E aí eu tenho uma frasezinha, né? Quando eu comecei adolescente, aquele negócio tudo, vou fazer medicina, ela sempre dizia, peça a mãe. Aí a gente, hoje, quando a gente vai para casa dela final de semana, comer uma tapiocazinha, quem me acompanha no Instagram já viu o final de semana comendo a tapioca da dona Cícera, e aí ela sempre fala uma frase, tá com problema? Pede a mãe que o filho atende. Que o filho atende. Boa.
E aí você tem até dentro da Bíblia também que o primeiro milagre de Jesus foi um pedido de Nossa Senhora, de Maria, quando transformou a água em vinho. Agora, isso vai de cada pessoa. Perfeito. Então, eu fui consagrar Nossa Senhora. Minha mãe mesmo fala, cresci dentro da doutrina católica. E como é que eu posso agora com 55, vou fazer 56 no final desse mês, agora dia 31, e como é que agora eu vou negar as minhas origens se o que eu alcancei até hoje, Sim, tá, foi através do meu trabalho e através da minha fé. Então eu não posso. Agora, o que eu não posso é começar a julgar os outros que não acreditam. certo. Porque na realidade eu sei que existe um Deus e esse Deus é que vai julgar cada um. Perfeito. Porque eu conheço um bocado de cristão que, sinceramente, as atitudes não parecem com o de cristão. Perfeito. Então, hoje em dia, a gente vive direto isso. Então, e aí eu entendo também, quando fala, nem todo mundo que fala Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Aí eu digo, é verdade. Porque eu vejo um bocado de gente falando de Deus, 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 e as atitudes não batem. É verdade. E aí vai chegar, como Jesus falou lá para os sacerdotes, hipócritas. Perfeito. Isso é bíblico. É bíblico. E é história. Então eu gosto de estudar a vida de Jesus. Tem gente assim, pô, eu gosto de estudar a vida. Porque eu gosto de estudar não só a parte da espiritualidade, como também a parte da vida. Porque eu digo para você e disse para muitos, a morte de Jesus, ela foi uma morte política. Porque ele veio completamente diferente daqui e aquilo. E quem foi que matou Jesus? Não foi Pilatos, não. Quem matou Jesus foi o povo dele. Foi o sacerdote que não queria perder o poder. E tudo isso também está escrito. Cara, que bom. Esse depoimento seu, ele merece destaque mesmo, e eu concordo dentro desse seu raciocínio, tudo que você falou, porque isso é o que faz a base da fé de cada um. E é essa base que você tem. Né? E científico. Eu conversei com um grande professor, psiquiatra, ele fala que o ser humano, ele é físico, mental, psíquico e também espiritual. Boa. Então, se você não está com essas bases bem, você vai ficar doente. Vai ficar doente. Vai ficar com, para mim, tricotomia. com dor de coluna. E na realidade, o teu problema está na mente. Está na mente. Tá na mente. Doutor Rogério, o que é que até agora você gostaria de ter feito na sua vida e ainda não fez? Repete para eu refletir. Essa agora você... Vou até tomar um gole d'água, viu? Para molhar aqui a boca. Gente, eu estou batendo papo aqui com esse grande ortopedista, doutor Rogério Barbosa, um papo muito legal, com certeza vai deixando brecha para outros. Eu gostei muito, eu já gravei com muita gente nesse Brasil. E algumas pessoas, óbvio, todos foram bons, muito bons, mas tem uns que chamam a atenção e eu fico com aquele gostinho de quero mais. Se o tempo me permitisse, esse podcast de hoje não seria menos de 2 horas não, viu, Felipe? Mas a gente vai deixar essa para o próximo, até porque ele também está vindo aí com o projeto dele. Mas a minha pergunta foi, na sua vida, o que foi que você até hoje não fez e gostaria de ter feito? Não fiz e gostaria de ter feito. Na realidade, tem muitas coisas. O que eu digo sempre é o seguinte, eu gosto de lutar, eu tenho objetivos. Eu luto. Se não der certo, eu sempre tenho lá da minha fé, Deus não era para acontecer. Tá certo. Então, eu sempre tenho alguns projetos, tenho. Um deles. Alguns deram certo, outros não deram. Por exemplo, a gente já tocou num assunto aqui, que é montar um núcleo de assistência do pé torto para essas crianças. Não fez ainda, mas... Mas ainda está na minha meta. Bom. Uma outra coisa, que não é ser presidente do CSA. Opa! E como presidente do CSA, ganhar do Boca Juniors La Bombonera pela Copa Libertadores. Caraca, esse eu vou lá. Aí o pessoal fica dizendo bem assim, pô, tá sonhando demais. Eu peguei e disse, ó, sonhar grande, sonhar pequeno, gasta a mesma energia. Coisa. Então eu tenho que sonhar grande. Então agora sabendo que eu sonho grande, mas posso não atingir. E se não atingir, eu não vou ficar doente também, né? Muito bom. Felipe, já tem um podcast aqui do principal adversário, né, dele, né? É bom de trazer também, né? Porque aqui grava um podcast, então trazer o dele também. Cuide em particular para fazer o podcast aqui do seu time, viu? Beleza? Fechado? Ok, fechado. Como é que você se vê daqui a 3, 4 anos? Eu posso dizer a você o seguinte, só não me vejo aposentado, porque eu sou contra a aposentadoria. Boa. Tá? Porque o Rapaz, ser tem uma humano meia precisa dúzia de ser coisa mais que tu respeitado. pensa que parece com o que eu penso. Caramba, velho. Porque eu acho o seguinte, a gente deveria respeitar melhor o ser humano. Perfeito. Então, quando você fica com mais idade, na realidade, você fica com mais sabedoria. Beleza. E se você fica com mais sabedoria, você pode ensinar. Você pode ensinar os mais jovens, porque você já sabe o caminho das pedras. E tem até um filme que fala de O Estagiário.
Que Sim, você tem eu uma lembro. pessoa Isso. que já foi CEO, já foi tudo, e depois perdeu a esposa, e depois entrou como um estagiário, né, master, e Cara, acontece tudo. Então esse filme é fantástico, o estagiário. E é aquilo que eu penso. boa. Você tá entendendo? É aquilo que eu penso. Era para você ser, não é que eu digo, porque na realidade pode olhar o perfil. A gente pensa que a aposentadoria, o que é que vai acontecer? A primeira coisa, cai pela metade do salário da gente. Começa por aí. A gente já fica, parece, aposentado agora vai só esperar para morrer. Não, eu não me vejo assim. Eu me vejo o seguinte, hoje eu não dou mais plantão noturno. Por que eu não dou plantão noturno? Porque eu não sei dormir sem o meu lado da cama. E não é a cama toda, não. É aquele meu ladinho. Rapaz, esse cara... Ó, tu estudaste no CEPA mesmo, viu? Tu no já CEPA. começa no Costinha também, Também. pipoca box. Também, Então, aquela- cara... Então, só para você ver, entendeu? Então, é justamente isso que eu falo. É. Então, hoje, eu não vou dar plantão. Tá. Mas isso é uma coisa natural. Beleza. Mas o Mas o que é que eu vou fazer? São fases. Passou a fase. Passou a fase. Boa. Ah, eu antes operava, fêmur, fazia tudo. Tá, hoje eu não tenho mais aquela força. Dói a coluna. Dói, gente, isso é fisiológico. Eu vou Perfeito. operar outras coisas aqui. Vou pegar o meu pezinho todo, vou começar a operar. Opa, peraí, eu sempre gostei. Então, eu recebi dons e talentos de Deus. Então, tá certo. Qual é outro dom? Vou dar aula. Pronto. Eu Acabou. gosto de dar aula. Acabou. Eu vou passar. Perfeito. Então, quanto mais idade, eu vou ficar com mais sabedoria. Teoricamente. Aí vai depender também de mim. Muito E bom. do discernimento. Então é justamente isso que eu falo Que com relação à motiva, né? aposentadoria. Entendeu? Eu não me vejo parado, esperando Não. a morte, assim, Também balançando, não. não sei o O que. Ela vai ter que médico- me pegar Eu- no meio eu- do trabalho. Eu penso mesmo. Os médicos geralmente se mantêm meio que afastados do digital, das redes sociais e tudo mais. Aí agora a gente tá vendo aí alguns médicos vindo e entrando no digital. O Dr. Rogério Barbosa é um desses e tem um grande projeto. O que é que te faz, o que é que tá te levando a você querer aparecer mais nas redes sociais, no digital? Ok. Na realidade, o que eu quero é, primeiro, desmistificar. Dizer que Boa. um médico é uma pessoa normal como outra qualquer. Que massa. Que ele estuda muito, tá? Trabalha muito, e é em cima disso, desse trabalho, que muitas vezes você deixa a sua família, passa final de semana, passa Natal, Ano Novo, tratando de pacientes que recebe, e eu vou ser sincero, ainda recebe mal. E aí, você vê, o SUS hoje paga uma consulta de especialista R$8. Meu irmão. Então, como é que você vai ficar consultando o paciente 8? Aí, o que é que você faz? Atende 60, 30. 30, 60, 70. Como é que você vai atender Me bem? perdoe, eu vou perguntar, não entendi. Não sei se eu entendi direito. Um médico faz uma consulta de um paciente, de um SUS. cidadão, pelo SUS. Ele recebe R$8? R$8 é o valor da consulta. E vamos piorar? Sabe quanto é em média que um plano de saúde paga ao médico? Bruto? Vou fazer uma média. R$100. Líquido, quanto é que... Convênio. Líquido, quanto é que cai no bolso? R$43. Convênio. Convênio. Caraca. Agora me diga, como é que você vai dar atenção? Se você der toda a atenção que merece o paciente e que também você merece, Sim. você não vai ganhar dinheiro. Jeito nenhum. E aí a gente tem que saber o seguinte, médico é sacerdócio, tá bom da gente desmistificar isso também, porque é uma profissão. Eu gostei. preciso pagar minhas Gostei, contas. sim. Se eu chegar num Cara, grande supermercado, ninguém vai me dar de graça Chegue comida. lá com o CRM. Tá certo? Ó, eu trato aqui pelo SUS, não sei o quê. Ó, pra aqui, ó. Não vai. Então, No hoje, caixa- o que é que os governos estão fazendo? Eles estão dando um plus. A tabela continua sendo essa, mas se não der um plus, não vai ter médico. Cara. E aí eu prefiro, sinceramente, não receber esse valor, porque eu não acho, tá? No atendimento, se eu não olhar para você, Boa. tá? Porque eu tenho que olhar olho no olho. É aquele negócio que eu sempre falo pro pessoal, é conectar. Conecte com o seu paciente, Cara, que para que diferença, você possa velho. entender. Que diferença. Isso é uma visão que, penso eu, né, que os que estão chegando, eles já não estão chegando com essa visão. Então, aí tem aqueles que já chegam na medicina empresariando, que é um lado, e outros não atendendo direito mesmo, né? Porque o cara não conecta, não vai bem. E aí meio que isso vai sempre criando um leque maior na medicina, no sentido do serviço público. Porque termina muitos não querendo atuar no serviço público e os que
fazem desse jeito que não conecta. O cara chega, já dá logo... Eu conheci um médico que a gente brincava com ele, que todo paciente dele, ele passava cibalene e água. Né? Todo tipo de doença. Se o cara tivesse do CA até... E aí... Quer pro cara ir logo, bora logo. O que passa é mais um assunto também. E é isso que o nosso podcast, Mais Que Ortopedia, ele vai começar a falar também, sabe? Da vida de médico. Quero trazer também acadêmico, quero trazer o pessoal das ligas acadêmicas, para que eles possam aqui testemunhar o quanto é difícil você estudar, primeiro para entrar numa faculdade, depois para você sair como um grande profissional. Então eu quero mostrar isso para a sociedade. E depois também mostrar para os próprios alunos da gente que, primeiro, vamos esquecer, medicina é business. Não é bem assim, não. Boa. Medicina tem que ter esse lado humanitário. Tá Tô gostando de você, que você tá buscando bem o equilíbrio. Nem é vocação, essa coisa meio que Madre Teresa de Calcutá, que muita gente fica achando que é. E nem é business. É humanitário, é um negócio, mas é um negócio que tem que ter essa linha de gente, de humano, de calor humano, tudo, e também de se manter. Primeiro, assistência, porque atendimento, e segundo... Aí você vai pensar nele. Por quê? Porque você precisa se manter. Sim. E a sociedade mesmo cobra também que um médico, se não tiver aquela roupinha, não tiver não sei de quê, os pacientes vão olhar assim e dizer, oxente, esse médico não é bem sucedido, não. Se ele não é bem sucedido, aí começa a te avaliar. Tanto que os pais pela geralmente foto. queriam que os filhos sejam médicos, né? Eu tenho, inclusive, um filho que está terminando medicina agora, eu tenho uma que é advogada também, e tem um que é empresário, e o outro que vai ver o que vai ser agora. Pelo jeito, ele vai ser um PhD em inteligência artificial, Matheus. E meu filho Martim está terminando na UBA, medicina, já está agora no último ano, está inclusive nos hospitais. Então eu acompanho bem. E há aquele orgulho, né? Eu lembro de um professor que eu tinha, que ele contava a história dele, né? Que ele tem um irmão que é médico, outro que é advogado, e ele professor. E ele disse que o pai dele, quando recebia os amigos, veteranos, aí os amigos chegavam, pai, tudo bom, não sei o quê, e cadê fulano? Ele disse, fulano tá bem, rapaz, fez medicina. Meu filho, aquele negócio do orgulho, né? E tal, fez medicina, tá bem. E fulano, o outro, né? Ele disse, rapaz, tá bem. Fez direito, advogando e tal. E fulano, até um professor muito conhecido esse. Ele disse, fulano tá bem, né? Assim, é um menino de direito, rapaz. Ele quis ser professor. Assim, eu não posso fazer nada, né? É um direito dele, a escolha e tal. Ou seja, quando ele falou que o filho era médico, advogado, professor, né? E tal. No caso do Dr. Rogério, ele além de médico é professor. Mas aí você tem que ver o seguinte, aí a gente tem que começar a parar e pensar na felicidade. Eu posso ter não vou citar, lógico, eu fui para a casa de um grande empresário aqui de Alagoas, né, fazer uma consulta, e a primeira impressão quando eu entrei foi, eu queria ter essa casa. Bota na câmera do meio. E aí quando pensei que eu queria ter essa casa, e aí eu fui consultar ele. Ele estava lá no quarto dele, eu consultei, e ele começou a falar sobre o dia dele, sobre não sei de que, como era, e a tristeza, e os vários remédios que ele tomava. Ou seja, eu entrei naquela casa dizendo, caraca, eu quero ter uma casa dessa, eu quero ser bem sucedido. E quando eu saí, eu disse, Senhor, apaga tudo que eu disse, eu não quero não. Porque ele tinha tudo, ele só não tinha felicidade. Então é aquele negócio, eu conheço pessoas que são bem sucedidas em termos econômicos, tá? Conheço outras pessoas que em termos econômicos têm menos e vivem melhor e vivem feliz. Então, é justamente esse equilíbrio que a gente tem que encontrar. Cara, você está terminando esse episódio com chave de ouro aí, fazendo essa reflexão que muita gente precisa ouvir. Eu tenho certeza que muita gente vai ouvir esse episódio aí, essa sua fala, de o segredo, né, de ser feliz. Não é o fato de você ser médico, você ter o CRM, ou você ser advogado, empresário, seja o que for. É o que está dentro do coração, né? E tem muita gente assim, nas grandes coberturas e mansões... E triste. Eu tive um colega o seguinte, um filho. E aí ele pegou e disse, quero fazer gastronomia. Aí o pessoal falou, pô, como é que teu filho vai fazer gastronomia? Vai ser cozinheiro, tá? Aí eu peguei, sentei com ele e fiz, filho, tem todo apoio. Se você quer, agora depois, você vai analisar o seguinte, você quer ser um cozinheiro ou você quer realmente ser um mestre? Sim. Porque se você é um mestre, tá certo, da alimentação, da gastronomia, você vai ganhar muito mais do que eu. Com certeza. Então, para mim, não existe aquela profissão, aquele negócio só pela profissão. Vai ser pelo aquilo que você é. Porque faça bem feito.
Isso. Porque aí você vai ganhar, você vai ser valorizado. Todos meus filhos, eu tenho 4, todos eles eu disse o mesmo. Eu não fico escolhendo, é feito casamento. Ninguém escolhe casamento para ninguém, e se escolher não vai dar certo, né? E profissão, então você vai ser. Agora, o que for, seja o melhor. Seja o melhor. Isso. Mestre, eu quero registrar, inclusive, nesse momento, o seu projeto aí, Mais Que Ortopedia, está vindo aí com o Dr. Rogério Barbosa. Você que está nos assistindo, vai conhecer esse projeto. Ele aqui como host, trazendo grandes convidados, grandes nomes, trazendo muito conhecimento bom. E eu quero encerrar esse episódio com a sua fala, falando sobre o Mais Que Ortopedia. O que representa isso para você e está fazendo aqui na Destrava Produção junto com a gente? O que é que você espera desse seu projeto? Bom, Jailson, primeiro é mais uma vitória. É mais um sonho que está se tornando realidade. É uma conquista. Boa. Então, foi tudo preparado para que a gente pudesse chegar a esse ponto. E aí, não é já passando... a gente foi atrás de quem sabe, de quem está no mercado. E é por isso que a gente veio aqui para a Destrava. Porque se não fosse bom, a gente não estava. Tá? Então, unir força, essa parceria, para quê? Para que a gente possa desmistificar, para que a gente possa levar para a população, para quem tem interesse, saber o que é ser médico. E outra coisa, quem estiver nos assistindo, ouvindo, poderá também participar. Porque isso vai ser um programa voltado para a população, para aquele que tem interesse, que seja da área da saúde ou não. Quer tirar dúvida? Participa. Que maravilha. Que o nosso intuito vai ser justamente isso, é aproximar. Porque hoje, o que eu vejo tô com uma dor, vou no Google. Aí chega vários pacientes lá, doutor, eu tô com isso porque eu vi no doutor Google, não sei o que. Quando eu olho, eu disse, não, calma, isso aqui não é nada disso. Pronto. Então, na realidade, você vai ter um canal aberto para você saber as suas respostas, tirar as suas dúvidas, tá? Tudo em medicina baseada em evidência. Aqui não vai ter achismo. Boa. Aqui vai ter ciência. Ciência. Doutor, parabéns pelo seu projeto. Estou muito feliz. E eu imaginei, quando eu vi, né, as informações que me chegaram, tudo, eu fiquei otimista, mas eu precisava disso. E agora, assim, toda sombra de dúvida foi tirada. Eu não tenho dúvida de que o seu projeto vai ser um sucesso. Pelo seu trabalho, pela intenção, pela base que você está buscando, pelo amparato, né, pela família. Eu percebo que você está bem assistido. Eu vi lá no grupo, né, a esposa, gente da área do marketing digital, enfim. Então, isso tudo é uma comprovação de que vai ter. E eu quero dizer que as portas vão estar abertas aqui, e o meu nome também. Quero gravar logo, logo contigo lá em São Paulo também, no nosso estúdio. E deixando com você agora os agradecimentos finais. Vai ser um prazer. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, tá, por essa conquista. Depois, agradecer por ter encontrado vocês. Boa. Tá? E esse apoio, essa mentoria vai ser importante, porque a única coisa que eu sei na vida é que nada sei. E que eu estou sempre aberto a aprender. E para vocês que nos assistiram, o que eu quero deixar de mensagem é o seguinte: não desista nunca. Vai ser difícil. Vai sofrer. Mas vai valer a pena no final. E o importante é isso. É lutar sempre, desistir jamais. Muito obrigado. Senti firmeza. Gente, Mais Que Ortopedia está vindo aí, você não pode deixar de assistir. E nesse momento eu quero agradecer tanto ao nosso convidado, Dr. Rogério Barbosa, como a todos que nos acompanham, nos assistem, para que vocês estejam sempre ligados no canal. Esse episódio logo, logo vai estar no ar, sempre às sextas-feiras, às 17 horas. Muito, muito obrigado, forte abraço. Até a próxima. Aprove Deus.